que protege uma pessoa no momento de uma abordagem policial é a percepção de que ela é um cidadão e de que não se pode fazer qualquer coisa com aquele corpo, né? No caso dos corpos negros, a gente está propenso a tudo. Não existe essa percepção de que nós temos direitos. E a consequência disso é o uso da força por parte da polícia ser muito mais intenso contra pessoas negras. Quando uma pessoa, né, é abordada de forma violenta pela polícia, né, e não necessariamente uma violência letal, mas pode ser uma abordagem, né, com um tapa no rosto, né, na nuca, ou algum tipo de humilhação, etc., a gente não pode normalizar essa situação e essa interação, né? Policiais são agentes da lei que devem respeitar a lei e tratar todas as pessoas como cidadãos. Então, portanto, deveria, e como sujeitos de direitos. A abordagem é um momento de tensão. O profissional de segurança pública, ele está ali, tenso com a vida dele, com a vida dos colegas dele e com a vida da população. E também com a vida daquele suspeito. Então, é um momento de tensão completo. Não é fácil para a gente o momento de realizar a abordagem. Ela vai requerer que a gente evoque todos os cuidados que a gente aprendeu na técnica profissional e vai requerer que a gente faça uma análise do ambiente constante. Então, é um exercício de dinâmica incrível. Não é algo muito fácil, é uma adrenalina gigantesca. Estão ali sob tensão todos os participantes. A maioria das vítimas de violência policial são pessoas negras, onde, em geral, acontecem operações policiais massivas e muitas vezes violentas, são em territórios majoritariamente periféricos e negros no Brasil. Historicamente, vai ver que no Brasil a gente tem uma das justificativas principais para a gente ter, né, esse racismo estrutural por meio da violência policial no Brasil, ele se dá também por causa de uma visão de que pessoas negras seriam inerentemente, naturalmente, mais propensas à criminalidade. O que o Brasil tem feito com a sua juventude é um massacre. Na última década foram quase 300 mil jovens assassinados, dos quais 3 em cada 4 eram negros. Ou seja, nós perdemos uma oportunidade ímpar de crescimento e desenvolvimento econômico, matando o nosso futuro, matando os nossos jovens. E aí, para ter uma ideia de como o racismo estrutural está envolvido nessa questão, a maior parte das mortes de policiais acontece fora de serviço. Eles morrem enquanto fazem bicos para complementar a renda. E aí, quem precisa complementar a renda dentro das polícias? Né? Quem tem os piores salários, as piores condições de trabalho. E quem são essas pessoas? As pessoas na base da hierarquia policial, na base dos salários, né? São as pessoas negras. Os espaços ocupados por pessoas negras são sempre, por conta da estruturalidade do racismo, os espaços de menor prestígio. Eu fui participar de um Dia Internacional da Mulher, em que eu seria a pessoa homenageada por conta do Centro Maria Filipe, o núcleo de gênero da Polícia Militar da Bahia, o primeiro e único até hoje no país. E eu cheguei fardada, para o local onde haveria essa homenagem. Quando eu chego, me posiciono e falo, tudo bem? Capitã Denise. Aí ele fez assim, ó, querida, sente aí, que ela foi trocar roupa. Eu parei, olhei para ela, olhei para mim, fardada com o meu nome, e fiz, não, você não entendeu. Eu sou a Capitã Denise. Essa mulher ficou assustada, olhou para mim assim, com susto, eu falei, já sei o que foi, né, meu amor? A cor não acompanha o currículo. Ela tentou, durante o evento todo, desmistificar o fato, mas era muito claro. Uma mulher negra não poderia ser aquela que eles trouxeram para fazer homenagem. Não é só dentro da polícia. Em qualquer instituição, a gente vê e sabe disso. Mas dentro das polícias é mais complicado. Porque a gente acaba agindo em virtude da natureza do trabalho, das demandas, da exposição que a gente tem. A gente age, mesmo que inconscientemente, a partir de determinados rótulos. Por conta dessa construção do imaginário, né, desse racismo estrutural, né, então dessa difusão social, da amplitude da percepção de que negros são inferiores, a gente acaba não sendo dotado de direitos, né? A gente acaba não sendo protegido por direitos, inclusive os direitos mais fundamentais, direito à vida, direito à não discriminação. Como que a gente fala de direito à não discriminação
numa sociedade que é racista e que esconde o seu racismo, que nega ele, né? É muito difícil. Certamente, o enfrentamento ao racismo é uma pauta central para a gente transformar a segurança pública no Brasil. A gente não discute segurança pública sem discutir o racismo e como esse racismo está entranhado, não só na nossa sociedade, mas também nas nossas organizações públicas, das quais a polícia é uma delas. Eu convoco qualquer pessoa a dizer para mim que quando encontra um jovem negro descalço, de bermuda, não segura a sua bolsa, não quer mudar de faixa, porque esse racismo é tão perverso que faz a gente esquecer que ali é um ser humano que teve menos oportunidades, que é fruto e traz como herança a forma e o formato como o nosso país tratou as pessoas negras e trata as pessoas negras. Então, na Polícia Militar, Polícia Civil, ou em qualquer outra profissão, ligada ou não à segurança pública, o racismo, a cultura racista, ela vai canalizar o nosso olhar. O que a gente precisa fazer? Desconstruir esse passo.